Fala galera, nós estamos aqui para a aula 4, a última aula dessa disciplina do Novo Testamento. E nessa aula nós vamos falar sobre as primeiras traduções da Bíblia e assim encerrar essa disciplina. Você vai ter oportunidade logo após essa última aula de estar fazendo as suas atividades e assim dar continuidade no curso de teologia que você iniciou na Escola Fire, tá? Septuaginta. A Septuaginta é do ano 285 a.C. A Septuaginta é o nome que se dá à primeira tradução feita por 72 escribas judeus ali na cidade de Alexandria, no Egito, a partir do ano 285, a pedido ali de Demétrio Falário, o rei ali de Filadelfo. Essa era a versão mais conhecida e usada pelos crentes ali da igreja primitiva. Exapla, do ano 228 a.C., essa tradução ela é chamada Exapla e ela foi feita ali por Orígenes no ano 228, pelo fato da Septuaginta não ter sido uma boa tradução. Essa grandiosa obra, constituída por 50 volumes, perdeu-se provavelmente quando sarracenos saquearam a Cesareia no ano de 653. A Vulgata, ela foi feita ali no ano 382 depois de Cristo. Essa tradução ela foi feita por São Jerônimo e ele realizou esse trabalho por ordem ali do bispo Damaso, traduzindo então da Septuaginta para o latim os livros de Salmo do Novo Testamento, trabalho então que concluiu em 3 anos e meio. Perseguido então por outro bispo, ele assumiu a direção da igreja ali de Roma. Jerônimo então se refugiou em Belém, na Palestina, onde traduziu toda a Bíblia para o latim em 34 anos. Foi um trabalho árduo e essa Vulgata, que alguns chamam de vulgar, usada como base na tradução da Bíblia em português pela Igreja Católica. Essa tradução, então, ela é criticada por vários eruditos, acusando ela possuir uma linguagem muito pobre e com muitas falhas. A história da Bíblia no português começou com o rei ali em Portugal, Diniz, entre o ano 1279 e 1325, onde ele traduziu os 20 primeiros capítulos de Gênesis, usando a Vulgata Latina, com base, então ele pode ser o começo ali da tradução da Bíblia, do português, onde ocorreu ali a correção da Bíblia para o inglês, através de John Wycliffe. O rei, então, Dom João I, ordenou a tradução dos evangelhos. Você pode perceber do livro também de Atos e da epístolas ali de Paulo, da qual foi realizada por padres católicos. Essa Vulgata foi uma base de fé ali para aquele tempo e para os religiosos da época. A tradução, então, de João Ferreira de Almeida, ela nasceu na Torre de Tavares, em Portugal, em 1628. Ao realizar a sua obra de tradutor, ele era um pastor protestante. Aprendeu então o hebraico, o grego, e assim ele pegou esses manuscritos, né, dessas línguas como a sua tradução. E ali então surge essa tradução de João Ferreira de Almeida. Eu queria falar também sobre a tradução de Antônio Pereira de Figueiredo. Ele nascido ali em Mansão, no Portugal, 14 de fevereiro de 1725. Ele preparou a tradução da Bíblia inteira, baseando então na Vulgata Latina. Essa tradução ela durou 18 anos de trabalho e ela, em 1896, foi publicada a primeira tradução que foi aprovada pela rainha Dona Maria II. Então, em 1842,
foi publicada essa tradução de Antônio de Ferreira. E assim a história vai contando que houve várias traduções e cada vez mais nós temos visto pessoas que têm sido usadas por Deus para traduzir a Bíblia no seu idioma, né, no seu contexto, para que mais e mais pessoas tenham acesso. Nós precisamos tomar cuidado também, como estudante da Bíblia, as traduções que nós temos estudado. Algumas traduções, como foi dito aqui nessa aula, ela foi traduzida de uma forma bem tão simples para a pessoa compreender que às vezes ela saiu ali do sentido literal, do objetivo principal que o autor tentou passar para nós. Então, a Bíblia, ela compõe com o Antigo Testamento, como foi estudado em outra disciplina, e também composta por um Segundo Testamento, que é o Novo Testamento. Há um esboço que eu queria compartilhar com vocês para finalizar essa aula. Os livros bibliográficos são 4. São Mateus, Marcos, Lucas e João. Nesses livros você vê descrito a biografia de Jesus Cristo. Livros históricos é o livro de Atos, onde o tema principal desse livro é o crescimento e a origem da igreja. As cartas paulinas são 13, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão. Essas cartas são cartas doutrinárias e pessoais. As doutrinas, elas são aquelas que são enviadas a algumas igrejas e algumas pessoas, então, orientando e mostrando a vontade de Deus. Cartas gerais, no total, são 8. Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas. Essas cartas são de grande importância doutrinária, pois elas trazem profundos ensinos para a igreja cristã. E o livro profético, como foi já citado em uma dessas aulas, é apenas um. É o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse ele é chamado de profético porque ele descreve o futuro da humanidade e do planeta Terra. Nele você vê apresentado um grande conflito moral entre Deus e o diabo. O plano perfeito de Deus e as armadilhas, os planos de Satanás tentando atrapalhar de certa forma. Então, num contexto geral do Novo Testamento, você vê o plano de salvação. Esse é o principal assunto da qual nós devemos sempre tratar e sempre se lembrar nas nossas pregações, nos nossos estudos e na nossa vida pessoal. Eu quero encerrar essa aula dizendo para você que você, como pregador do Evangelho, você não pode deixar de pregar o Novo Testamento. Sempre que eu vou pregar uma mensagem do Antigo Testamento, eu preciso aplicar, pelo menos na conclusão, o plano de salvação. O plano maior que é Cristo. Amém? Então eu encerro essa disciplina, essa aula, dizendo para você, continue, não desista, persista, pois eu tenho certeza que Deus vai te levantar como um instrumento nas suas mãos. Amém? Deus abençoe, faça a atividade que vai ser proposta para você e assim você possa dar continuidade no seu curso.